Olá, um grande abraço para você que se liga no Lavras.tv. Hoje é segunda-feira, dia 9 de abril de 2018. Estamos chegando até as 2 da tarde para repercutir a rodada de ontem, que definiu os campeões estaduais Brasil afora. Veja então o que é destaque. Até lá. Olha só, vamos falar sobre o Campeonato Mineiro, até porque deu Cruzeiro, 2-0 para cima do Atlético, num jogo com polêmicas, com emoção. E o Cruzeiro sagrando-se aí campeão pela 37ª vez do Campeonato Mineiro. Em São Paulo, se teve polêmica aqui, imagine em São Paulo, com um pênalti marcado e depois desmarcado pela arbitragem a favor do Palmeiras, um pênalti que era para o Palmeiras. Então, muito complicado, E o Corinthians venceu por 1-0, levou para os pênaltis. Cássio, decisivo mais uma vez. E o Coringão, campeão paulista, mais um título aí do Fábio Carille. No Rio de Janeiro, teve expulsão, assim como o Minas, não teve polêmica. Mas teve também o Gatito Fernandes sendo decisivo, assim como o Cássio na hora das disputas lá nos pênaltis, da disputa por pênaltis. Botafogo campeão no Rio. Teve o Grêmio também campeão lá no Rio Grande do Sul, Bahia lá na Bahia. Enfim, vamos passar também por outros campeonatos estaduais e além do nosso giro internacional, destacando o campeonato inglês. O City bateu na trave, Aliás, semana complicada para o time do Guardiola. Poderia ser campeão já no fim de semana, acabou tomando a virada para o seu grande rival. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Para você que se liga aqui no Lavras.tv, mais uma vez, muito boa tarde. Agora 1h04, nesta segunda-feira, de cabeça inchada para muitos e outros fazendo festa até agora com os campeões estaduais. Antes da gente começar aqui de verdade o programa, só trazer a agenda aqui, a grade de programação do Cine A do Lavras Shopping, nosso parceiro, que permanece lá em cartaz. Jogador número 1, na versão dublada às 18h30, legendadas 21h30, filme que está em 3D. Nada a Perder, Contra Tudo por Todos, que é um filme nacional, às 4h15 da tarde, 6h45 da noite e também às 9h15 da noite. Além de Pedro Coelho, na versão dublada, quando todos pagam R$ 7. Classificação livre, para Pedro Coelho, às 16h30, as sessões desse infantil lá no Cine A do Lavras Shopping. Bom, estamos começando, vamos falar do Campeonato Mineiro e quem está aqui hoje para comentar não só a decisão do Campeonato Mineiro, mas todas referentes aos estaduais, aos campeões estaduais que foram definidos ontem, é a fera do futebol, Marta Souza, que me acompanha aqui no programa desta segunda-feira. Tudo bem, Marta? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Seu primeiro destaque. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Paulista, Pernambucano, Baiano, Gaúcho. Todo mundo resolveu decidir ontem, Que bom. Assim a gente faz a coisa numa tacada só, Não precisa ficar fazendo de picadinho. Mas o meu destaque vai justamente para essas finais estaduais, algumas com emoção apenas por causa do futebol, outras com discussões por causa das arbitragens. E no dia seguinte nós ficamos a cargo de ver detalhes daqui e dali para tentar fazer e falar o melhor possível. Nem sempre é possível, Mas meu destaque vai mais uma vez para a incompetência das arbitragens Brasil afora, porque não foi só no Atlético e Cruzeiro, não foi só no Corinthians e Palmeiras, nós tivemos outros estaduais Brasil afora que o negócio deu o que falar, que a arbitragem teve que sair debaixo de proteção para não apanhar realmente. Então, é mais uma demonstração de incompetência das nossas federações. E há quanto tempo, a gente fala de arbitragem aqui, impressionante. Eu me lembro que em 2016 foi um ano terrível. Não vou lembrar agora aqui, de algum lance específico, mas sempre tem, E eu lembro que a gente falava aqui, a Marta
né? Marta e eu aqui no final do ano de 2016, a gente falava que 2017 a arbitragem no Brasil seja melhor. O ano passado foi horrível, 2018 começa mal demais, ou seja, não adianta. Vão acontecer outros erros que vão comprometer, inclusive, trabalhos aí sérios. E não adianta, né, a gente clamar aí por uma profissionalização da arbitragem, uma reciclagem dos árbitros, porque sempre vão acontecer. E o pior, né, mesmo com o árbitro de vídeo, naqueles experimentos que foram realizados no Brasil, porque até agora nada também, o Brasileirão começa no fim de semana, eu confesso que eu não sei se... Não vai ter. Não, né? Não vai ter. A CBF alegou que não tem de imediato ou não tem para 2018? Não, até agora, até esse momento, a decisão da CBF é que para o campeonato 2018 não haverá o árbitro de vídeo, porque a CBF não dispõe de verba suficiente para a implantação, né, do processo, que é uma do vergonha, projeto que é o árbitro de vídeo. Com tanto dinheiro que foi roubado da CBF, pega esse dinheiro de volta e... Pois é, e aí, o que eu ia dizer é o seguinte, mesmo com o árbitro de vídeo, a gente viu nesses protótipos aí do ano passado que o cidadão conseguia errar mesmo com a imagem depois. Sim. Então, tudo no Brasil é mais difícil. Mas né? eu acho interessante, Júnior, porque em outras modalidades, a exemplo do voleibol, que já usa o árbitro de vídeo para determinados lances, funciona e funciona bem. Bem demais. Dentro do voleibol tem funcionado. Eu tenho acompanhado o voleibol, aliás, nós temos acompanhado o voleibol até por uma questão de trabalho, não só por paixão. E funciona. Eu estou acompanhando as finais, os jogos das semifinais, tanto do masculino quanto do feminino. E os árbitros de vídeo têm funcionado de forma correta. E a arbitragem mesmo, quando percebe que errou, volta atrás, assume que errou. A semana passada eu assisti um Osasco e Praia Clube no feminino, em que o árbitro chamou para si a responsabilidade do erro. Ele admitiu de público que havia errado. Agora tem só um detalhe que é diferente do vôlei, né? Suponhamos que seja implantado o árbitro de vídeo no Brasileirão. Um erro que os jogadores às vezes tem, né? Eles pensam que eles podem chamar o árbitro lance, de vídeo. Né? E não funciona assim, né? Porque parece que no vôlei tem direito a tantas averiguações. Cada treinador, se eu não estiver enganado, tem duas oportunidades de árbitro de vídeo. Por set, cada vez que você acerta, você ganha uma nova chance de chamar o árbitro de vídeo. Mas se você erra, você perde aquela oportunidade. Então você passa a ter uma só. Eu não sei se ficaria a cargo do treinador ou se do próprio árbitro achar, porque parece que Porque no voleibol é assim, se o jogador teve uma dúvida, ele vira para o banco, para o treinador, e o treinador faz o sinal para pedir a arbitragem de vídeo. No futebol, confesso que eu não sei se o técnico pode... É o técnico, né? Quem pode solicitar também, se um limite por tempo. De acordo com a regra, só o técnico da equipe pode pedir o lance do árbitro de vídeo. Pois é. Enfim, não vamos ficar discutindo uma coisa que não será implantada e que também não vai mudar o que a gente já viu ontem e em outros momentos também do futebol, Mas né, brasileiro. Fica feio pra gente, fica, né, Júnior? Esse lance, principalmente, né, o do Corinthians ontem, é aquilo que a gente, na verdade, no fim das contas, né, a gente vai falar daqui a pouco do jogo especificamente, não foi pênalti. Mas claramente tem uma intervenção, né, de fora. Então, aí é difícil, né? Aí a gente entende o presidente do Palmeiras que, revoltado depois, deu uma coletiva. Mas vamos falar primeiro do Campeonato Mineiro, que não faltou polêmica também, né, na decisão. E árbitro de São Paulo, eu lembro que o Edson na quinta-feira até estava satisfeito com a indicação do Luiz Flávio, porque é um árbitro capacitado, né? Hoje não é privilégio de árbitro ruim só o erro, não, né? Os bons também têm errado, inclusive o Sandro Meira Hit, que é o representante brasileiro. As imagens podem até já rodar aí do clássico de ontem no Mineirão. O próprio Sandro Meira Hit já tem acumulado algumas coisas também no seu currículo aí, né? Algumas polêmicas. Enfim, eu até concordei com o Edson, porque o Luiz Flávio é um árbitro qualificado, mas realmente se perdeu em alguns momentos, principalmente na hora da expulsão. Deixar o Atlético com um a menos é fato, né? Claro que prejudica e muito. Tem o outro lado, né, Marta? Até quero que você, obviamente, é quem vai analisar. O Atlético não jogou nada, né? Estava perdendo já por 1-0 quando o Otero é expulso, só o Otero, né? E a gente vê depois que até o quarto árbitro faz sinal, né? Depois as
câmeras, as imagens pegam o quarto árbitro, porque foi na cara dele, né? E ele já faz sinal que os dois deveriam ser expulsos. Então, assim, prejudicou sim, né, o Atlético. Mas não dá para botar na conta do Luiz Flávio a perda do título. Pelo menos é a minha opinião. Não sei o que você pensa, porque o Atlético ontem, vamos falar a verdade, não jogou nada. Toma um gol no início que sempre complica muito. 3 minutos de jogo. Né? Logo no início você, quando tem essa vantagem e já toma de cara um gol, facilita muito a vida do adversário. E depois, no segundo, até tentou alguma coisa, né? Quando viu que estava 2-0. E aí, era tarde demais, né, Marta? Mas aí a vaca já tinha ido pro brejo, me perdoe a expressão. E é fato, o Atlético ontem não jogou metade do que jogou no primeiro jogo, do que apresentou no primeiro jogo, Júnior. Jogou mal, foi mal. Peças individuais que já vinham se apresentando bem ontem não apareceram. A exemplo de Elias, que foi muito bem no primeiro jogo, junto com o Adilson no meio-campo, não foi bem. Elias não foi bem, ontem, né? muito. Casares completamente torto, porque já estava mais ou menos torto, porque ele foi mais deslocado ainda da posição dele, em função do esquema que o Largue montou para o jogo de ontem, esperando passar todo... A intenção do Largue era passar todo o primeiro tempo com o 0-0 e ir para o segundo apostando que, de repente, podia se resolver o assunto, mesmo que o Cruzeiro fizesse 1-0, a coisa poderia se resolver e não foi bem isso. Cometeu erros que não poderiam ter acontecido. A exemplo do segundo gol do Cruzeiro, em que a zaga está Gabriel aqui na frente, Thiago Neves no meio, Leonardo Silva no costado dele. O Gabriel, que era quem mais tinha condições de corte de bola, não o fez. Thiago Silva também não se adiantou ao lance e Leonardo Silva, que Thiago Silva, misturei tudo agora, rapaz. Leonardo Silva e Thiago Neves entre os dois, com biquinho de chuteira, foi lá e colocou a bola para dentro do gol. Fato é que o Atlético não se apresentou bem. Não posso colocar a perda do título de campeão, como você disse, nas costas do Luiz Flávio de Oliveira, embora ele ontem talvez tenha sido uma das piores arbitragens do Luiz Flávio que eu já vi. Porque ele errou no lance da expulsão. Quando o Otero foi expulso, a expulsão foi provocada. O Edilson, jogador do Cruzeiro, deixa a perna e vai direto no rosto do Otero com a mão fechada. Se você pegar o lance de perto, mas em câmera lenta, você vai ver o movimento. E Otero respondeu à agressão. A arbitragem expulsou um e deu amarelo para o outro. No segundo tempo, Egídio... Eu acho que o que pesa mais no lance do Edilson não é nem a solada, porque ele faz o movimento do bico para frente e larga a sola, de forma até intencional, claro. Sim. Mas o problema é a mão. A mão, entendeu? A sola eu acho que... E isso... eu fui chutar e ele chutou, né, com muito excesso de vontade, deixou. Agora o problema é o braço, né? O quarto árbitro viu. O outro, foi na frente, por isso que ele faz o sinal. Faz o sinal de dois. Agora, antes disso, né, Marta? O Otero caiu fácil na pilha também, né, do Edilson. Já tinha dado. Brincadeira, né? Foi juvenil, como dizem, o Otero. O Luiz Flávio, acredito, Júnior, que expulsou o Otero mais pelo conjunto do que já havia acontecido do que mesmo como por esse lance. Como ele já tinha visto o Otero realmente dando aquele safanão ali no Edilson, que chega e depois na câmera, né, o Edilson fala alguma coisa para provocar o Otero, até com a mão tampando, né? Aí a atitude do Otero ontem me lembrou jogador amador. Me perdoem os jogadores amadores, mas é verdade, é de alguém que não tem a menor estrutura psicológica para estar em campo numa decisão do naipe que é Cruzeiro e Atlético, ou Atlético e Cruzeiro. É tão feio também, né, um jogador, e é muito bom de bola. Eu sou fã do Edilson, acho que é um muito bom jogador. E eu acho que ele usou de um artifício baixo. E é mais um jeito dele mesmo, né, de provocar, de chegar duro, acho que é legal, apoia muito bem, marca muito. Tanto é que ele foi fundamental, né, eu até disse isso na hora da transmissão, porque fez um passe na cabeça do Arrascaeta, né, e tira... o melhor em campo do Atlético, o que vinha voando. Ele fez a parte dele no primeiro tempo, acabou. Sim. Tirar o Otero de jogo. Agora, é meio baixo ali também, os artifícios do Eu acho que Edilson, assim, Júnior, no geral, o Cruzeiro mereceu o título, sim, pelo que jogou ontem. Apagadíssimo no primeiro jogo, mas ontem mostrou porque foi o melhor durante toda a competição. A postura que era o mínimo que se esperava do Cruzeiro, né? Essa postura de ontem. A postura dentro de campo para jogar futebol, não a postura do lado de fora das quatro linhas, em que declarações foram feitas,
Thiago Neves falando horrores a respeito do Otero e usando até palavras que não me convém repetir. Então, eu acho assim, futebol se resolve dentro das 4 linhas. Saiu delas, perdedor ou vencedor, não interessa, o respeito está acima de qualquer coisa. E eu, sinceramente, acho que algumas coisas que foram ditas pós-jogo por determinados jogadores do Cruzeiro poderiam até ter passado em branco. Não precisa acirrar tanto a rivalidade que já existe e é histórica entre os dois. O Cruzeiro fez por merecer o título, isso é fato. Entendeu? O Atlético ontem... você está dizendo, Marta Souza, que o Atlético mereceu perder? Não. Mas futebol se decide ali nos 90 minutos, Júnior. O Atlético fez a primeira parte no primeiro jogo. E ontem, quando precisava apenas confirmar, carimbar isso, não teve competência para tal. Entrou na pilha de nervos do Cruzeiro e o Cruzeiro entrou disposto a provocar o erro do Atlético. Eu disse isso ontem e é verdade. O Cruzeiro entrou em campo disposto a provocar o erro do Atlético. E provocou. Então, é merecido o título do Cruzeiro. Está de parabéns o Cruzeiro, está de parabéns o cruzeirense. Mano Menezes mostra mais uma vez que tem competência para continuar à frente do grupo. Como o Largue tem, né? Sim, tem que continuar no trabalho, né? O Thiago Largue deu início a um trabalho muito bom à frente do Atlético. E eu disse isso ontem e é fato. Se a diretoria do Atlético tiver um mínimo de consciência, vai efetivar realmente o menino, vai deixá-lo no cargo para ele dar sequência a esse bom trabalho. O que aconteceu ontem foi um erro que não pode ser cometido mais. Pronto. Agora, eu só não concordo aí, não é que eu discorde de você. Eu acho que aquela história, a gente defende em alguns momentos que o futebol tá chato. E tá chato principalmente por causa do torcedor que às vezes leva tão a sério e aí a gente vê conflitos criados extra-campo justamente por algum gesto dos jogadores dentro das 4 linhas, né? Então, realmente, eu acho que hoje é mais prudente você evitar um sinal para a torcida, sim, uma declaração fora, né, do jogo. Eu acho que tudo isso é válido, sim. Mas acho que, ao mesmo tempo, a gente lembra tanto, né, de várias e várias provocações, desde que sejam sadias, eu acho que são até válidas. O Thiago Neves provocou, falou que passaria por cima, o Atlético deu um show na primeira partida, e aí é lógico que virou, né, o lado da provocação. Uhum. Né, e aí os jogadores do Cruzeiro se sentiram ofendidos, porque durante a semana muita gente menosprezou o elenco, aquela coisa. Acho que é um direito deles também, porque depois deram a volta por cima ontem e acaba que isso dá uma florada de novo. Aí a questão do 1º de abril, que eles usaram muito, né? Que o Atlético ganhou, que foi no 1º de abril. Acho que isso tudo é válido. Agora, a única coisa que eu repudio aqui é a declaração do Edilson. Assistindo hoje, na verdade, né? Aquele pós-jogo, na zona mista do Mineirão, na saída, na verdade, para o ônibus. Ele falando do Otero, jogadorzinho de seleção venezuelana. Quem é o Otero, uma coisa... Aí eu acho que... Então, palavras que a gente também nem pode dizer aqui. É esse tipo de coisa que eu me refiro, isso, sabe? Realmente acho que pesou. Ridículo. Pesou. Da parte do Edilson, repito, eu acho muito bom jogador, belíssima contratação do Cruzeiro. O Cruzeiro penou o ano passado sem lateral direito, né? Sim, o ano inteiro, né? Improvisando Romero, Ezequiel, que me perdoe, mas não tem a mínima condição de ser titular e acho que nem reserva do Cruzeiro. Foi lá, buscou um cara que vinha jogando muito no Grêmio, conseguiu tirar um lateral melhor do Brasil. Acho que da posição de ofício. Acho que até melhor hoje que o Marcos Rocha, que está tentando voltar a ser aquele Marcos Rocha de outros tempos do Galo. Mas joga pesado, às vezes é desleal, tem essa questão da provocação que às vezes, sabe, não é do futebol do jogador brasileiro, né? Parece que é um argentino dentro de campo, tem hora. Então, me lembrou isso aí, né? E não me agrada. A mim, pessoalmente, não agrada esse tipo de comportamento. Por isso que eu falei que o que é dito fora de campo, às vezes, pode acirrar ainda mais uma rivalidade que já existe, Júnior, e eu acho que não há a menor necessidade disso. Porque nós podemos ser rivais, sim, mas inimigos nunca. E isso tem a tendência com esse tipo de provocação, de repente pode provocar uma inimizade entre torcedores que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o que eu acho bonito, Marta, quando eu vejo uma decisão, é justamente o lado... Tanto o lado que perdeu ir lá e reconhecer, ou até mesmo quem ganhou. Uma cena bonita, simples, mas que eu acho muito legal, que vem de encontro a isso tudo, é o Gatito
Depois de defender a última cobrança, ele faz questão, antes de comemorar com os jogadores do Botafogo, ele vai lá e dá um abraço no Martins Silva. Precisaria fazer aquilo ali? Não. Não houve provocação durante a semana. Enfim, eu falo do fair play, que eu acho que isso é muito legal, né? Ele sai, antes de abraçar o jogador, ele faz questão de ir lá dar uma força pro Martins, porque havia também feito uma defesa, é um bom pegador de pênaltis, né? E foi decidido no detalhe ali, ele pegou 2, ele vai dar um abraço. Então, cenas como essas, né? Acabou o jogo ontem, vai lá, cumprimenta, parabéns, o jogador do Atlético também, de repente, reconhecer. Mas, enfim, né? A decisão, os ânimos sempre estarão exaltados, ainda mais tratando de Atlético Cruzeiro, de Corinthians e Palmeiras. É difícil, né? Também se controlar. De qualquer maneira, o Cruzeiro vence 2-0, era o placar mínimo que precisava fazer, né? E conseguiu fazer. A gente viu o segundo tempo, o Cruzeiro sem lateral de ofício, depois é que entrou o Ezequiel, né? E naquele momento o Henrique fazia a lateral, a jogada pelo lado direito, cruzamento do Robinho, que fez um bom segundo tempo também por lá, né? E o Thiago Neves entrou bem demais para pegar essa bola, né? Um cochilo da defesa do Atlético. Entra tocando de primeira, belo gol. Inclusive estava atrás ali, bem atrás daquele gol. Então a visão ali de trás, você vê a precisão, né, da chegada do Thiago Neves ali para fazer o gol. E o Thiago Neves passou em branco na primeira partida. Aliás, ele é que dá o passe para o Arrascaeta, e acho que só isso que ele fez naquele primeiro jogo, né? Naquele gol de honra do Cruzeiro, ele dá a ajeitadinha para o Arrascaeta fazer o gol. Foi mal no primeiro jogo. A gente falava, né, Marta, na transmissão, de que ele poderia ser o cara. Lá no primeiro jogo que eu perguntei para a Marta quem poderia ser o destaque do Cruzeiro, né? Se poderia ser o Thiago Neves, que já decidiu vários jogos importantes. E foi mal, e ontem foi de novo protagonista, né? Não foi um jogo brilhante do Thiago Neves, mas muito mais ligado, participativo, e fez simplesmente Na verdade, Júnior, o gol do título. Não né? foi um jogo brilhante. O Cruzeiro não fez um jogo brilhante, mas fez um bom jogo e sagrou-se campeão. E quanto a isso, não há o que questionar. Sempre em cima do Atlético, né? Muito mais presente no campo de ataque, conseguindo desenvolver futebol, né? Porque contra o Vasco na quarta-feira, em momento algum, praticamente, a gente viu o Cruzeiro se impor para cima do Vasco, como não conseguiu fazer isso em momento algum no primeiro jogo da decisão. E ontem voltou a ser esse Cruzeiro, né? Principalmente dentro de casa. Ontem quase 50 mil torcedores. Então, tá aí o Cruzeiro campeão, né? O Atlético pagou um preço altíssimo, né? Por jogar fechado demais, desorganizado nos primeiros minutos, toma 1-0, perde um jogador e aí ficou muito difícil, né? Não conseguiu realmente em momento algum também segurar o time do Cruzeiro. Parabéns, né? Cruzeiro campeão mineiro aí de 2018, chegando ao seu 37º título. Festa cruzeirense, agora tem que aguentar, não tem jeito, tá? Tá aí, o futebol é assim mesmo, um ganha e outro perde, então agora torcer para que seja sempre sadia, né, essa rivalidade, porque sabemos que ontem parece que teve briga, inclusive, né, voltava de Belo Horizonte, avisaram pelo WhatsApp que houve quebra-pau mesmo, né, parece que na Praça Doutor Jorge, aqui em Lavras. E aí, realmente, isso torcida se enfrentando, torcedor, na verdade, né? Se enfrentando, né? Lamentável. Bom, vamos falar daqui a pouquinho do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, das outras decisões aí pelos estaduais. É o nosso Esporte em Foco, que vai voltar já já. Não saia daí, que tem muito mais. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia. A caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você.
Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107. Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilm, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli 745. Fone 3538220239. Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade. Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. Estamos de volta agora, 1h29. Campeonato Paulista, na tela, lances do Allianz Parque, recorde de público, maior público, hein? Lá do Allianz Parque. Bateu até um amistoso do Brasil, ou jogo de eliminatória, não me lembro. Eliminatórias, né? Parabéns à torcida do Palmeiras, né? Que tá sempre dando um show, sempre lotada. A renda do Allianz Parque ontem, mais de 4 milhões. O Palmeiras está, realmente, o sócio torcedor do Palmeiras é um sucesso. O que faz de renda, né, o que gera de grana aí o seu torcedor com o sócio torcedor e sempre nessa média. Palmeiras é 35, 40 mil torcedores por jogo lá, em média. E ontem, torcida única, Marta Souza, mas tem que dar mérito, né? Por mais que o jogo foi polêmico, por mais que o árbitro tenha voltado atrás por interferência lá externa, mas Corinthians é Corinthians também, né? Você buscar um jogo dentro do Allianz Parque, lotado de palmeirenses, o Palmeiras com um timaço, porque o time do Palmeiras é muito forte. E você ir lá, ganhar de 1-0, levar para os pênaltis e ganhar, não dá, né? A gente querer também apagar aqui agora, desmerecer o Corinthians, eu acho que seria, pelo menos na minha opinião, mas fique à vontade. A minha eu acho que é ser injusto com o tamanho do Corinthians. Vão dizer, apito amigo, aquela coisa, mas... Não, eu, pelo menos, eu tento enxergar o outro lado. Primeiro, não foi pênalti. Não justifica de maneira nenhuma uma interferência externa, né? Sim. Porque todo mundo erra, todo mundo é prejudicado uma hora ou é beneficiado. Aí já é outra história. Mas estou falando, analisando friamente, né? O Corinthians ir lá e conseguir resolver a coisa dentro do Allianz Parque, não dá para tirar esse mérito, né? Não, de forma alguma. O Corinthians ontem mostrou que tem ainda a capacidade, e aí todo mundo vira e fala assim, mas foi só 1-0, sim. Mas se a gente pegar o retrospecto do Corinthians do ano passado para cá, foi ganhando de 1-0, de 1-0, de 1-0, que a gente até comentou, chegou a brincar em alguns jogos, em alguns momentos. É chato ver o Corinthians só ganhar de um, porque é um time que não faz 2, 3, não dá espetáculo, mas joga futebol. Então não dá para tirar os méritos do Corinthians de forma alguma, que foi lá dentro da casa do Palmeiras, com o detalhe que você já chamou a atenção, era só torcedor palmeirense que havia ali dentro, pelo menos teoricamente é aquilo que a gente acredita, que só tinha palmeirense, né? E o grande rival, né, Marta? Tem pois, um peso também enfrentar o seu grande rival. É um Corinthians e Palmeiras que tem todo um histórico
histórico que, se nós formos pegar, é um duelo daqueles que torcedor nenhum, nem de um time nem do outro, gostaria de perder ou quer perder. E o Corinthians mostrou mais uma vez ontem que não importa, como diz Júnior Murado, pode ser por 0,5-0, mas fez o que tinha que fazer. Levou para os pênaltis. Na minha opinião, 2 bons goleiros. Não acho o Cássio nenhum goleiro espetacular, que me perdoem os corintianos, mas eu não acho. Não acho, inclusive, que seja goleiro para a seleção brasileira. É minha opinião pessoal. Palmeiras tem um bom goleiro, o menino Jailson, né? Jailson tem um bom goleiro, já mostrou que embaixo das traves é competente, mas ontem, esquecendo qualquer coisa que a arbitragem tenha feito, o Corinthians mostrou que tem essa capacidade de passar por cima de um obstáculo, e ontem não era nada fácil. Com o Palmeiras montadinho, certinho, ajeitado, e o Fábio Carille mais uma vez colocou em campo seu time para jogar da melhor forma que podia. E foi o que o Corinthians fez. Fez 1-0 suficiente para levar para os pênaltis. E nos pênaltis contou mais uma vez com a capacidade do Cássio, que tem de pelo menos nisso, ser bom. Porque também quando falha em determinadas bolas, né, a gente já viu o Cássio tomar gols por aí. Eu acho que seleção é meio demais, né? É muito para ele. Mas não vejo o Cássio também. Acho que está num nível até para a seleção, embora tenha hoje, né? Para a seleção, aquele grupo pequeno ali seleto, acho que é demais. Acho que é até um grande goleiro que, se não para agora, ele poderia depois vir a ser da seleção. Mas em termos ali de reflexo, embaixo das traves, e para pegar pênalti Ele tem uma envergadura fantástico. muito boa, e ele tem um tempo de saída para cobranças de pênaltis muito, muito interessante. Não é aquele goleiro que pula 30 segundos antes do cara chegar na bola. Não, ele tem um tempo de bola nesse tipo de cobrança muito legal. E o corintiano sabe disso, e eu tenho certeza que o time apostou mais uma vez nele ontem para chegar a esse título. Já foi assim várias vezes, né? O Corinthians dependeu do Cássio. Nas semifinais contra o São Paulo também, né? E o Corinthians havia perdido de 1-0, só que aí fora de casa, né? No Morumbi, conseguiu 1-0 em casa, foi para os pênaltis, ganhou lá no Itaquerão. E agora na final acabou invertendo aí o resultado, né? O Corinthians foi derrotado primeiro em casa, teve que ganhar fora, e aí nos pênaltis, de novo, o Cássio brilhando, pegando lá o do Lucas Lima e do Dudu, né? Cobrando 2 bons cobradores, né? O Dudu cobra muito bem, geralmente. Dudu que saiu cuspindo farpas e marimbondos do jogo, né? É revoltante, né? Porque realmente, quando a gente vê que há essa... E o ano passado teve também, né? Teve. Numa outra situação, acho que, se não me engano, aquele Santos e Flamengo. Por causa da arbitragem, a Copa conversa do que Brasil, veio de fora. Veio de fora também, num lance que realmente também não foi pênalti. E aí ninguém discute isso, né? Realmente, não aconteceu o pênalti. Mas não dá, né? Uma interferência externa. Alguém lá de fora, não foi. E aí, agora, Júnior, poxa, eu não sei, eu acho que você já prestou atenção, eu tenho chamado a atenção se fosse sempre... assim sempre, né, Marta? Não, vai ter interferência. Opa, aí entra a questão do árbitro de vídeo, que a gente começou falando lá atrás, né? Claro. Eu não sei, acho que você tem prestado atenção, sempre que nós vamos para as transmissões, eu sempre chamo a atenção para o quarto árbitro. Aquele cara que fica ali na beira de campo, que não deveria interferir de forma alguma, porque ele está ali apenas para auxiliar os trabalhos da arbitragem. Posso só fazer um parênteses aí. O quarto árbitro agora, segundo a nova regra, o Salvio Spínola, inclusive, ontem disse, ele pode chegar e falar que não foi pênalti. Sim, mas ele... Agora, ele tem esse poder de chegar para o árbitro, só que o que o Salvio ontem, por exemplo, nesse caso específico, disse... é que em 30 segundos ele chegaria para o árbitro e falaria, não foi pênalti. Sim, Tanto é que a visão do árbitro principal é melhor do que a do quarto. Sim. Então, assim, a questão é que se realmente ele fosse lá e fizesse o trabalho dele, de chegar e falar, porque não foi. E o árbitro em 30 segundos, um minuto no máximo, tudo bem, mas foram 8 minutos. E as imagens ficam claras do árbitro do jogo, Marcelo, não me lembro o nome dele. Não vou lembrar o nome também, não. Ele olhando para saber onde estava o quarto árbitro. O árbitro, o diretor de arbitragem
da Federação Paulista. Pois é, então você apenas complementou aquilo que eu já ia dizer. Eu chamo a atenção para o quarto árbitro, porque a função dele, como eu ia dizendo, é auxiliar a arbitragem, ou seja, auxiliar aquele que é dono do apito nos 90 minutos. Ele, o quarto árbitro. Não acontecer um lance como aconteceu do Corinthians e Palmeiras ontem. E teve um outro jogo aí que eu não vou me lembrar agora, não me recordo agora. Eu tenho que passar a trazer cola de novo, porque de vez em quando dá um branco e a coisa vai embora. Mas houve um outro lance num outro campeonato estadual aí. Ele vira, alguém chama, ele vira para escutar a informação que é dada por alguém que estava com a imagem do lance. Depois que a pessoa reviu 1, 2, 3 vezes, ele recebe a informação de fora e aí é que ele vai repassar para o árbitro. A minha implicância, é implicância mesmo, com o quarto árbitro, é que eles têm demonstrado uma total falta de compostura primeiro, que isso é falta de ética, e uma total falta de capacidade para ocupar aquele lugar ali. Porque se você é colocado como quarto árbitro, subentende-se que você está ali para auxiliar. Você é o quarto árbitro num jogo que eu estou apitando. Então, sua função é me auxiliar nas possíveis dúvidas que hajam dentro do jogo, de acordo com a sua visão, não de acordo com um terceiro. E foi o que aconteceu no jogo Corinthians e Palmeiras ontem. O Palmeiras tem razão em ter ficado irritado e está falando até agora sobre o assunto? Tem. Porque a interferência não foi do quarto árbitro na arbitragem. A interferência foi de um terceiro, com a informação passada para ele, ele não viu as imagens e ele interferiu no jogo. Então a reclamação do Palmeiras nesse sentido procede. Mas não muda a história do jogo. O Corinthians jogou com o regulamento embaixo do braço e jogou sabendo que tinha condições de reverter o placar, que tinha sido contrário, e torná-lo a seu favor ontem. Foi isso que ele fez. Méritos, então, do time do Fábio Carilli. Bola para frente para o Palmeiras, como disse o presidente, tem voos mais altos aí para fazer no ano de 2018. E parabéns, claro, ao Corinthians, campeão paulista, e o Fábio Carilli, levando o Corinthians a mais um título. Muito bem, a gente volta daqui a pouco para falar de mais uma decisão. Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro. Não faltou emoção nesse jogo, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Mega Pizza Express, um ambiente amplo, agradável para você e sua família, com uma grande variedade de pizzas, tudo isso com qualidade e o ótimo atendimento. Mega Pizza Express, para sua maior comodidade, a Mega Pizza Express vai até a sua casa e você pode pagar nos cartões Visa e Master. As melhores pizzas você encontra aqui. Mega Pizza Express. Ligue agora mesmo, 3822-7490. Jubileu Corretora de Seguros. Soluções sob medida para você e sua empresa. Praça Dona Josefina, 53, em Lavras. 3821-2709. A bateria do seu carro está prestes a deixá-lo na mão, no meio da rua? Procure ao Seu Baterias. São mais de 50 anos oferecendo produtos de qualidade e excelência no atendimento. Uma empresa que é referência em Lavras e região na reposição de baterias para automóveis, caminhões e tratores. Confira a promoção. Baterias a partir de R$ 185. E tem mais. Atendemos em domicílio. Ao Seu Baterias, Rua Chagas Dória 277, telefone 3821-7340. Na hora de fazer os seus óculos, leve em conta a tecnologia, o atendimento e a seriedade de quem tem um compromisso com você. Seus olhos são preciosos e a Ótica Brilharte tem o cuidado e a responsabilidade de proporcionar o melhor para a sua visão. Na hora de adquirir os seus óculos, a confiança vem em primeiro lugar. Ótica Brilharte, especialista Varilux. Francisco Salles 78, no centro de Lavras. 3821-2952. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar. Autoescola Evolução. A Autoescola Evolução é o caminho certo para a sua habilitação. Aulas teóricas em ambiente adequado, com professores preparados que transmitem segurança para você fazer o exame com toda tranquilidade. Temos uma grande frota de veículos novos. Venha aí e confira nosso diferencial. Autoescola Evolução. Rua Firmino Salles 100.
Telefone 3826-2756. Estamos de volta para falar da decisão do Carioca. Marta Souza, aquele campeonato, né, com aquele regulamento maravilhoso em que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense a Taça Rio, mas os dois não foram para a final. Claro, por incompetência também, porque eles tinham a vantagem do empate nas semifinais do estadual, né? Acabou que Vasco e Botafogo venceram, né, as semifinais, tiveram que reverter essa vantagem de Flamengo e Fluminense e fizeram uma boa decisão no Rio de Janeiro, né, Marta? Aliás, Vasco e Botafogo, 4 jogos no estadual, 16 gols. 8 para o Vasco, 8 para o Botafogo. 3-2 Vasco no primeiro turno, 3-2 na Taça Rio, né, para o Vasco. Depois 3-2 para o Botafogo na semifinal da Taça Rio. 3-2 para o Vasco no primeiro jogo da decisão. 1-0 ontem para o Botafogo. E aí, como não tinha vantagem, né, para a melhor campanha na decisão do estadual, o regulamento já previa que igualdade ali nos 2 jogos levaria o jogo para os pênaltis. Agora o Vasco ontem experimentou do mesmo veneno, do próprio veneno, né, Marta? Vinha ganhando jogos nos últimos momentos. Foi assim naquele jogo com o Fluminense, em que o Fabrício faz o gol aos 50, né, praticamente. Que nem ele mesmo acreditou que tinha feito. Ganhou do Botafogo no primeiro jogo no Engenhão, com o gol do Rios também, praticamente no último lance. E ontem pagou na mesma moeda. Impressionante, né? Pois é. Último lance, praticamente, o Botafogo empata e o Gatito fez a diferença depois. Gatito fez a diferença e vou lhe dizer uma coisa. Bom jogo. Para quem viu Botafogo e Vasco ontem, foi um bom jogo. Foi um jogo ruim não, rapaz. E olha, detalhe, maior público no futebol brasileiro, hein? Pois é, pode não ter sido o jogo mais espetacular entre os estaduais, as finais de estaduais. Mas foi um bom jogo, dadas as limitações de cada time, porque o Botafogo é limitadíssimo. Isso a gente não pode questionar de jeito nenhum. O Botafogo tem limitações que é brincadeira. Eu fico até preocupada para o Campeonato Brasileiro, porque eu espero, sinceramente, que o Botafogo consiga se acertar para o Campeonato Brasileiro, porque é uma competição mais longa, são 38 rodadas e é pedreira, é um jogo atrás do outro que não é fácil para a vida de ninguém. Vasco, que tem limitações também, mas tem uma diferença muito grande em relação ao Botafogo. Tem um cara chamado Zé Ricardo na beira de campo. Não vou dizer que é, no momento, o melhor técnico do Brasil. Não é. Mas é um dos caras que merece respeito dentro daquilo que faz atualmente. E ele conseguiu acertar o Vasco da Gama com o que o Vasco da Gama lhe ofereceu para trabalhar. Eu ainda acho que o Zé Ricardo está fazendo milagre com esse time do Vasco. Com certeza. Entendeu? Porque tem nego ali que só sabe que a bola é redonda, mas para que lado chuta não sabe. O Vasco precisa, para a sequência, né, de pelo menos 2, 3 peças, né, Marta? Boas. Não adianta trazer peça apenas para complementar o grupo, não. Porque para complementar o grupo tem um monte lá que está precisando ser mandado embora. Mas ontem o Zé Ricardo mostrou que, mais uma vez, ele pode sim, mais à frente, com o decorrer da competição, Júnior, principalmente do Campeonato Brasileiro, acredito eu, que pode ajustar ainda mais esse time, se como você disse, trouxer essas... Eu vou arriscar mais. Seriam 3 ou 4 peças para realmente ajustar meio campo e defesa, principalmente do Vasco. O Zé Ricardo, inclusive, ontem falou sobre isso. Ele tem no banco os reforços, segundo ele, né? Porque sabe que a situação financeira do clube é terrível, mas não deixa de ser reforço. Ramon e Sim. Breno, que fecharam o ano muito bem o ano passado, estão aí há um longo período já, né, tratando de lesões, mas devem voltar no fim do mês. E não são jogadores ruins, não. Sim. O Kelvin, que surgiu bem lá no São Paulo, no Palmeiras, jogou pouco ano passado, teve uma gravíssima lesão de joelho, também está para voltar já, liberado para os treinamentos. Aí não me lembro mais qual o outro lá que ele citou, só sei o Giovanni Augusto, que chegou recentemente, começou a mostrar um bom futebol e a gente sabe que ele tem, né, Ele talento, é bom de bola. mas tem que ter sequência. O Giovanni Augusto, que tem atrapalhado ele já desde a época do Galo ali, depois principalmente no Corinthians, são as sérias lesões, né, várias lesões que vão acontecendo. E quando né? volta, oscila demais. Faz bons jogos, outros nem tanto, então isso também atrapalha muito. E o Paulinho também, né? Estamos esquecendo do Paulinho, que ontem não jogou e fez uma falta danada. O Vasco jogou com 10, a partir de, não me lembro aqui, 30 alguma coisa, 35 do primeiro tempo, uma 36. Assim. Num lance infantil do Fabrício, né? E aí não tem defesa, né, pro Fabrício, né, Marta? Porque chega solando a bola no meio campo, larga o Vasco com 10
E aí ficou difícil, né, suportar uma pressão do Botafogo, que nem foi assim tão organizado, mas tinha que ir para cima e foi, porque um homem a mais, né, faz uma diferença grande. E naquele abafa no fim do jogo, bola daqui e dali, o Caio vai lá, faz o gol. Essa é para arrebentar, né, com o coração do botafoguense. E aí o Botafogo nos pênaltis com o Gatito, 2 defesas, Martins Silva pegou 1, mas não deu. E o Botafogo, campeão, 21º título de campeão carioca aí do Botafogo, que se pelo menos é aquilo que a gente está falando, tem que abrir os olhos aí para a sequência, não deixa de comemorar um título estadual, né, em cima de um rival. E garanto que o torcedor do Vasco, apesar do Flamengo, do Fluminense, de achar que, né, do Santos, do Palmeiras, que no estadual não vale nada, todo mundo queria hoje estar tirando um sarrinho no rival e é mais um título lá para a galeria, né, Marcos? E aí o botafoguense vira e fala assim, ó, Fluminense disse que tem melhor time do que eu. O Flamengo tem um timaço muito mais caro que o meu, mas fui eu que fui lá e ganhei. Pois é. Então, assim... Dos 4 lá no Rio, hoje o Botafogo talvez seja o mais limitado, né? Sim, na minha opinião é. Né? E ganhou. Dentro e fora de campo, a situação do Botafogo, dos 4 maiores do Rio de Janeiro, talvez seja a pior. Porque o Botafogo está suando para pagar suas contas, para manter salário em dia e para colocar time em campo para jogar bola. Tem um técnico praticamente desconhecido, né? E o menino está tentando se virar com o que tem. Então, assim, é motivo para comemorar? É motivo para comemorar. Porque pode não ter uma organização brilhante, mas teve ontem o mínimo de boa vontade, de raça, porque o Botafogo jogou muito mais na raça do que na qualidade ontem. E se sagrou campeão carioca. Então, agora é pensar no restante da temporada e fazer o minimamente possível para se manter ainda na elite do futebol brasileiro. Se existe elite ainda, porque há 3 anos eu vou falando sobre isso, né? Todo mundo fala elite do futebol brasileiro. Aí vem Flamengo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, estou esquecendo alguém? Atlético Paranaense, Sport Recife. Tem alguns por aí, inclusive o meu Sport Recife. Se dá para chamar isso de elite? Não dá. Não dá, não. Dá Aliás, pra vamos falar sobre o Pernambucano daqui a pouco com Central e Náutico, né? Pois dá para chamar assim, decisão, né? de times com uma folha salarial maior que os outros que a gente conhece dentro do nosso futebol, porque de elite não dá para chamar, não. Vamos fechar para daqui a pouquinho falar então, fazer um giro rápido aqui pelas outras, as principais decisões, né? Rio Grande do Sul, enfim, Bahia, o Coritiba tinha uma vantagem, acabou derrotado por 2-0 para o Atlético do Paraná, também perdeu aí o estadual lá no Paraná. A gente volta daqui a pouquinho e ainda hoje tem um giro internacional para a gente fechar o programa. Faça de seu filho um campeão. Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Voleibol do Aimoré. Aprenda todos os fundamentos da modalidade com profissionais do mais alto gabarito. Informações 98411 4408. Ei vocês, estão sabendo dessa? É que Lavras e região contam agora com a Ótica Torres e os 33 anos de experiência de Marco Antônio Totti. Só na Ótica Torres você encontra as mais diversas e modernas armações. E atenção, só quem tem 33 anos de experiência em ótica poderá oferecer um serviço de qualidade e precisão. Ótica Torres, a ótica do Totti. Rua Dona Inácia, 152, no centro de Lavras. Fone 4104-0105. Volta às aulas é na Papelaria Tradição. Toda linha de artigos escolares e as melhores condições de pagamento. Na Papelaria Tradição você também encontra materiais para escritório, xerox, encadernação e muito mais. Papelaria Tradição, Rua Santana, 134. Fone 3822-4375. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580.
De volta, giro aí pelos outros estaduais, para Marta Souza e comentando aqui rapidinho, Marta, porque o nosso tempo já começa a ficar escasso. Rio Grande do Sul, o Grêmio tinha uma senhora vantagem, né, e acabou fazendo mais 3. O jogo estava caminhando para um 0-0 dos 36 aos 45, né, ou mais um pouco, parece que nos acréscimos já, né, o Léo Moura fez o último gol, teve gol do Alisson também, ex-Cruzeiro, que está se firmando lá com o Grêmio. E o Grêmio já era campeão, né? 4-0 na primeira partida, fez mais 3 ontem, campeão gaúcho, parece que desde 2010 não conseguia o título. E aí tô tentando ver aqui a informação de que depois estava chegando, de que o Renato disse que não vai para o Flamengo, que vai ficar mesmo no Grêmio. Vou até tentar confirmar essa informação. Pelo né, menos foi o que eu pude ver hoje mais cedo, apurar mais cedo. Só para lembrar, para você já emendar, na Bahia deu o Bahia, né? 1-0. Falava aqui do Atletiba, né? 2-0 para o Atlético Paranaense, revertendo a vantagem, campeão também paranaense. Aí deu o Goiás para cima do Aparecidense lá no Campeonato Goiano. Deu o Náutico, né? Náutico em cima do Central. Enfim. Decisão inédita em Pernambuco, viu? Primeira vez que Náutico e Central definiram o campeão pernambucano. E uma das poucas que o Sport Recife ficou fora. Bom, mas vamos lá. Gaúcho, né? Gaúcho. Aliás, esporte fora da Copa do Brasil, fora da final do estadual. Só tem Brasileirão agora, rapaz. Bateu na trave, né, Marta? Pra não cair. Pra não cair. Só tem Brasileirão. Eu venho dizendo isso, alguns amigos lá em Pernambuco conversam comigo praticamente todo dia. Eu sempre digo a eles: diretoria do Sport Recife tem que criar vergonha na cara, parar de gastar o dinheiro do esporte com outras coisas e investir em jogador. Enquanto não fizer isso, não vai sair, não vai passar do que a gente está vendo atualmente, não. Tem muito diretor sem vergonha por aí, não é só no Sport Recife, não. Bom, vamos lá. Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi o único, pelo menos até onde eu sei, que ganhou de 7-0 o campeonato, né? Foi 4 no primeiro jogo, mas 3 ontem. 7 no total, né? E cá pra nós, Júnior, por mais esforçado que o Brasil de Pelotas seja, não ia dar conta, não, filho, de reverter um placar de 4-0 sem chance, não ia, não. Mas valeu pelo esforço, pela demonstração de que tem jogadores que podem até render um pouquinho mais. E o Renato realmente está confirmado, viu? Não vai. Fica assim no Grêmio. Eu vi hoje cedo a notícia, antes de vir para cá, e eu acho que seria loucura do Renato deixar um trabalho consolidado da forma que já tem no Grêmio para começar um trabalho num Flamengo, onde tem muita gente metido a mandar e ninguém sabe direito o que fazer para a construção realmente de uma equipe que vai brigar por título. Pronto, falei o que eu penso a respeito. Campeonato goiano deu a lógica, o Goiás levou, a Aparecidense correndo atrás do prejuízo não teve condições de reverter. No baiano, eu acho que talvez dos estaduais tenha sido aquele mais enjoado, porque Bahia e Vitória é um jogo, rapaz, de acordar qualquer santo. Deu Bahia, os baianos devem estar felizes, de alguma forma eles estão felizes. Teve quebra-pau também. Para variar. Confronto de torcida com na Bahia polícia. Isso não acontecer é até raro, viu, Júnior? Em Pernambuco, deu Náutico, o Central com equipe limitadíssima, e eu acabei de falar, uma final inédita em Pernambuco, onde nós não tivemos 2 dos maiores do estado. Mas o Central está de parabéns pela campanha que fez durante todo o Pernambucano, viu? E o Náutico agora tem que pensar em realmente no trabalho que vai fazer para o Brasileirão. Esqueci de alguém? Não. E o Paranaense também já falei. Deixa eu só citar aqui, Marta, rapidinho para a gente fechar o bloco, 2 coisas. O árbitro hoje esteve, né, em programas de TV, o árbitro do jogo do Corinthians, falando que ele explicou a polêmica. Não vai dar tempo de olhar aqui exatamente o que ele alegou, mas negou a interferência externa. Enfim, gostaria de ver aqui, poder até relatar isso agora com vocês, mas acho que não teremos tempo. A gente fala isso no Esporte em Foco no rádio, logo mais pela Universitária FM, das 18 às 19 horas. A Marta também estará lá. Hoje o pessoal vai cansar de ver Marta Souza e Júnior Murad debatendo futebol. Mas essa dupla sertaneja aqui, se separar, eu acho que um dos dois vai sentir falta. Aliás, eu vou ter que tirar a casquinha, né, Marta? Dos 2-0, né? Deixa pra rádio também. É melhor. A Marta acertou o 3-1 do Galo no primeiro jogo na mosca, e eu acertei os 2-0 do Cruzeiro na mosca, o jogo da volta. Então,
Tá tudo certo. Vamos rachar o bicho. Ela pagou o primeiro churrasco, eu pago o outro agora, Agora né? por sua conta. Bom, é o seguinte aqui também, o Thiago Neves, a gente tinha que registrar aquele fato bacana, né, da torcida do Cruzeiro, que aliás o Bahia fez isso também no primeiro jogo da decisão lá no Bavi. O Cruzeiro parou fora do estacionamento do estádio, aquele corredor junto com a polícia e tal, para que os jogadores entrassem para os vestiários, passando ali pelo estacionamento, para ter o contato com o torcedor. Claro que isso não deixa de ser, né, Marta? Mais um fator que passa uma energia bacana para os jogadores, né? Porque o apoio do torcedor ali, aquele corredor, né? E o jogador desce do ônibus. Então, só queria registrar isso também, porque a ideia partiu do Thiago Neves. E, para fechar aqui esse assunto Corinthians e Palmeiras, lamentavelmente, manchetes aqui que a gente não gostaria de ler, né? Palmeirenses jogam rojão dentro de carro de família corintiana. Não justifica, né? Mesmo que você saia com a cabeça inchada depois de um jogo da maneira como foi. Impressionante, não quero também nem ler para saber o que aconteceu. Enfim, são manchetes aqui ainda relacionadas às decisões dos estaduais. A gente fecha o bloco para voltar já falando rapidinho aqui do futebol internacional. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia. A caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você. Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107. Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilme, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli 745. Fone 3538220239. Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade. Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. De volta, e olha só, antes que a gente termine o programa aqui, lembrar, né, que o Robson Bernardino, ele está dizendo aqui, Marta, que deu empate, né, entre a equipe do Nova Lavras
E... fugiu aqui agora. Era Corinthians Fugiu aqui o início da mensagem dele. Foi mais no começo aqui do programa, então nós não estou conseguindo localizar. O Nova Lavras empatou, né, pela Copa aí de Futebol Amador e aí já faz o jogo do retorno dentro do seu grupo contra a mesma equipe do Corinthians no estádio aqui do Nova Lavras. O jogo foi fora, né, nesse final de semana e agora já abre aí então os jogos da volta dentro do grupo na fase de classificação, jogando no estádio lá na Arena, né, Nova Lavras. O Álvaro Gattini está dizendo aqui 0, com aquele monte de ozinhos, né? Abraço para você, Álvaro, obrigado aí. E acho que é isso, né, Marta Souza? Vamos para o futebol internacional, na tela aí os lances. Manchester City e o Manchester United. O Mano chegou até a comparar a semana do Cruzeiro quando o Manchester United, guardando aí suas proporções, né? Porque estamos falando de Premier League e de Liga dos Campeões da Europa, né? É muita pretensão. Mas não deixa de ser um exemplo mais ou menos parecido, né? Vamos falar assim, porque o City é apontado como grande favorito, né? Já vai ser campeão inglês, né? Perdeu para o United num jogaço, a gente tá vendo aí 3-2, né? Pro United de virada. E o City é um dos favoritos, não é o favorito absoluto, mas tinha, né? Boas possibilidades de título da Liga dos Campeões. Mas perdeu de 3 fora de casa, para o Liverpool. E agora precisa, no mínimo, devolver os 3 para levar o jogo para prorrogação. Pode ser que a vaca tenha ido para o brejo na Liga dos Campeões. Né? Então, uma pressão também aí para cima do Manchester City, que tem um timaço. E mesmo que não ganhe, né? Como não ganhou no final de semana no Campeonato Inglês, faltam 5 jogos. Ele só perde o título se perder os 5 jogos e se o Manchester United ganhar os 5. Acabou, né, Marta? Não tem o que discutir, né? Acho meio complicado isso. Tanto uma coisa quanto outra. O City perder 5 e o United ganhar 5. Acho muito difícil, muito difícil. É muito acertadinho esse time do Guardiola. Agora é o seguinte, né, Marta? O Júnior perdeu o primeiro pela Liga dos Campeões para um Liverpool jogando talvez futebol que há muito tempo eu não via jogar. O Liverpool está muito bem. E é isso que eu ia dizer. O Liverpool essa semana promete, porque nós teremos esse jogo da volta, Liverpool e o Manchester City contra o Liverpool. Teremos Roma e Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique, que aliás foi campeão alemão no fim de semana, contra o Sevilha. Pelos resultados dos primeiros jogos aí, os favoritos, né? Bayern, Liverpool, o Barcelona e o Real Madrid, e aí podendo inclusive ter uma semifinal Barça e Real Madrid. O sorteio acontece na próxima sexta-feira. Joguinho quase bom esse aí, né? Se realmente se confirmar. Podia ser numa final, né? Aí seria bom, mais né? legal ainda, né? Ô Júnior, se você me permite, antes da gente terminar, hoje tem, gente, pra gente que acompanhou o voleibol da Liga B, hoje tem o jogo da final. É mesmo. Às 19 horas acontece hoje lá em Londrina. O jogo da final. Transmissão do Sport TV. Transmissão Sport TV a partir das 19 horas. Então, quem puder, acompanha, porque afinal de contas, as nossas meninas, eu volto a dizer isso, fizeram o melhor papel possível dentro da Superliga B. Então, a gente tem que valorizar demais. Agora, quem puder, acompanhe. Detalhe, o Portela não é mais técnico do Londrina. Deixou o Londrina no primeiro jogo das semifinais por divergência com um dos diretores dentro do projeto. Olha só, hein? Londrina que pode hoje então ser campeão, vencendo, né? Caso vença aí o Curitiba Carob House. Marta Souza, obrigado. Até logo mais, das 18 às 19, estaremos lá na Universitária FM, no Esporte em Foco no Rádio. Grande abraço, até logo. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente volta aqui nesse horário, né? Das 13 às 14, pelo Lavras.tv na próxima quinta-feira. Um abraço e até lá.